o Flamengo tomou uma decisão que vai mexer com o mercado da bola, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. E eu vou dar minha opinião. Já adianto logo, para mim o Flamengo está certíssimo nessa decisão tomada e a gente vai abordar que decisão é essa, vamos trazer para vocês essas informações aqui, tá? Então, tem jogador que ia ser convocado e não vai ser mais convocado, jogador do Flamengo. A gente vai trazer que jogador é esse para vocês aqui. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. Assim todo mundo vai conhecer o canal. Consequentemente, a gente vai ganhando mais inscritos. Vamos para as informações? Vamos lá, pessoal. O lateral direito Rodinei, que está fazendo muito sucesso com a camisa do Olympiacos da Grécia, deu uma entrevista ao GE e ele comparou a história de superação dele com a história de superação de Wesley e até mesmo de Willian Arão. Olha o que disse o lateral direito Rodinei. Abre aspas para o jogador. Sofri muito no Flamengo. Às vezes o time tomava um gol do meio de campo e os outros. O Rodinei está em campo. Era sempre culpa minha. A primeira vontade que dá quando você está mal e a torcida pega no pé é ir embora. Eu ainda saí emprestado por 1 ano e meio. Depois voltei e consegui dar a volta por cima. O Wesley passou por muitos momentos difíceis e deu a volta por cima. Eu fico muito feliz porque é como a minha trajetória, a trajetória do Arão e de muitos jogadores no Brasil, não só no Flamengo, que já sofreram muito com essa perseguição. O Wesley passou por isso, mas sem dúvida está entre os melhores laterais do Brasil. Está jogando muito. Dar os parabéns pela resiliência. Joguei 7 anos no Flamengo, sei que não é fácil. Cada porrada que levei ao longo desses anos foi aprendizado. Faz o cara ser mais forte. Hoje, se os torcedores estão me vaiando, na minha cabeça estão me aplaudindo, porque minha orelha já queimou muito com 70 mil no Maraca. Eu fico imaginando o Rodinei falando isso, e ele fala com sinceridade, é de fato o que ele pensa. E por falar em Rodinei, eu sempre bati palma para o Rodinei em relação a isso. Era um jogador que não caía na pressão. Ele era vaiado em um lance, seguia normalmente, no lance seguinte fazia uma jogada boa e pronto, a vida seguia. O psicológico do Rodinei é muito bom. E não é só o psicológico não, o futebol também, porque eu acho que ele não foi, digamos, valorizado da maneira que deveria ter sido valorizado em vários momentos. Passado o Rodinei, boa sorte ao Wesley, que bom que o Wesley também deu a volta por cima. Agora vamos falar de Libertadores, galera, porque saiu aí, a Conmebol divulgou os potes, tá? Os potes, deixa eu pegar aqui, vamos lá, vou pegar aqui os potes para o sorteio que será no dia 17 de março, ou seja, uma segunda-feira, tá bom? E olha, preste atenção aí. Pote 1, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo, Racing. Pote 2, Olímpia, LDU, Internacional, do Brasil, obviamente, Libertad, Independente Del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar. Pote 3, Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Sport Cristal, Universitário, Talheres, Deportivo Táchira e Universidade do Chile. E o pote 4, o último, Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antônio e os demais, 1, 2, 3, os 4 outros serão definidos através da fase pré-Libertadores. Tem o Corinthians, por exemplo, tem o Bahia também. O Corinthians tomou essa pecada de 3-0 do Barcelona de Guayaquil. Acho pouco provável que consiga reverter essa situação. Esses são os potes, sorteio dia 17 de março. Quem você quer que o Flamengo pegue? Dê sua opinião aí nos comentários. Vamos agora para um dos principais assuntos do vídeo. Boletim médico do Flamengo. O Flamengo emitiu um boletim médico com o chefe do DM, Fernando Sasaki, atualizando a situação de todos os atletas do departamento médico. Antes de mais nada, quero fazer um elogio ao Flamengo. E eu postei nas minhas redes sociais, no Twitter, no Instagram, e vários torcedores de outros clubes elogiando a postura do Flamengo, porque isso é raro. Até o ano passado, por exemplo, o Flamengo, isso não tinha. Um boletim médico assim, quase que de 15 em 15 dias, toda semana, não tinha. E é uma atualização verdadeira, falando, ó, esse aqui está longe de voltar, esse aqui está perto de voltar. É uma atualização verdadeira, é a transparência.
Eu acho que isso aqui não faz mal ao Flamengo, muito pelo contrário, só faz bem. Ajuda também fazer com que o torcedor não bote uma pressão demasiada no retorno de um atleta como o Pedro, como o próprio Vinha. Então, parabéns ao Flamengo pela postura e pela transparência ao fazer esse tipo de divulgação através de vídeo, que isso facilita bastante também. E o Fernando Sasaki disse o seguinte: essa semana que foi livre de jogos aí foi muito positiva. Os atletas responderam muito bem aos trabalhos e programações. Michael já está sem dor e realizando trabalho na academia e no campo também. Everton Cebolinha também muito bem, não se queixando de nada e também iniciando trabalho com a preparação física. O Pedro continua com a preparação física, realizando o trabalho de transição, sem queixas. O trabalho com bola tem sido muito tranquilo, respeitando o tempo suficiente e adequado para o jogador. Tudo dentro do planejado. Vinha apresentou essa semana uma grande evolução, nível de força melhorou, já está no campo e realizando trabalho com fisioterapia. Juninho e Alexandre já foram efetivados ao grupo, agora fica a critério da comissão técnica a utilização ou não. Parabéns ao Flamengo novamente pela postura, porque isso aí facilita demais a nossa vida como jornalista e também facilita a vida do torcedor para ele ficar ciente de tudo que está acontecendo lá no departamento médico do Flamengo. E, mudando de assunto aqui, galera, Pulgar não foi convocado para a seleção chilena. E é algo que me chama a atenção. Primeiro, é um jogador sempre convocado. Segundo, não está jogando mal. Pelo contrário, é um jogador que vem atuando bem com a camisa do Flamengo, peca no cartão amarelo, concordo, inclusive vivo falando isso, que ele precisa melhorar, mas futebol está indo muito bem. Entrei em contato com o Flamengo para saber se tem alguma coisa, o que me falaram é muito estranho. Não sentiu nada, pelo menos até a atualização aqui do boletim médico do Flamengo, que foi emitido nessa sexta-feira, o Pulgar não está na lista. Então, me chama a atenção essa ausência do Pulgar na lista de convocados da seleção chilena. Ou aconteceu algo nos bastidores, não sei, confesso que eu não sei, mas, querendo ou não, é uma boa notícia para o Flamengo. É menos um jogador que fica à disposição de uma seleção que vai ficar aqui treinando com o técnico Felipe Luiz. Para o jogador, obviamente, isso não é nada bom, porque o jogador quer sempre representar a seleção do seu país. O principal assunto aqui, o Flamengo tomando uma decisão que vai mexer com o futebol brasileiro e também futebol mundial. Por quê? Já que no futebol brasileiro não tem fair play financeiro, o Flamengo vai aderir a esse fair play interno. E como é que vai funcionar isso? A postura adotada pelo Flamengo é: beleza, vocês querem contratar jogador do Flamengo? Vai pagar à vista ou vai apresentar garantias bancárias? Mas, Vene, apresentar garantias bancárias é fácil. Não é, não. O Santos deixou de contratar o Thiago Maia porque não apresentou as garantias bancárias exigidas pelo Flamengo na negociação envolvendo o Internacional. O Corinthians quase não conseguiu apresentar as garantias bancárias que o Flamengo pediu na ocasião, envolvendo o Hugo Souza e o próprio Mateuzinho. Não é fácil apresentar garantias bancárias. E o Flamengo vai adotar esse tipo de postura com clubes do exterior também, tendo em vista que está na FIFA processando clubes portugueses e até mesmo clube espanhol, no caso do Almeria, na operação envolvendo a venda do Lázaro ainda. Essa postura, o Flamengo está chamando internamente como fair play financeiro do Flamengo. Vocês não querem? Beleza, a gente vai adotar o nosso fair play financeiro. O Flamengo vendeu o Fabrício Bruno para o Cruzeiro. É verdade. À vista. Sabe por quê? Quando o Flamengo exigiu as garantias bancárias, o Pedrinho Lourenço falou assim para o empresário, no caso André Cury: beleza, garantia bancária, fala o valor da conta aí que eu vou fazer transferência e pagar à vista. Vai ser assim. Vai ser assim. E tem que ser assim. Porque o Flamengo não pode mais sofrer com clubes caloteiros. Não dá mais para acontecer isso. Sabe-se lá se o Flamengo vai receber o valor total da venda do Thiago Maia Internacional e, se receber, quando vai receber. Então tá certo o Flamengo, inclusive elogiei a última gestão em várias negociações, mas nessa envolvendo o Thiago Maia, para mim, a última gestão foi mal demais. Não exigiu garantia bancária,
parcelou, sei lá, 20 vezes para acabar de receber apenas em 2027. Então acho que a negociação não foi muito boa para o Flamengo na ocasião, não. Vamos falar do Flamengo e Vasco. O resultado eu já imaginava, mas eu não esperava que o Flamengo fosse sofrer um gol. E sofreu um gol muito bobo, por sinal. O Rossi estava 17 partidas sem sofrer um gol no Campeonato Carioca. Então tinha esses números aí, mas eu avisei para vocês durante a semana que a qualquer momento o Rossi iria levar gol, a qualquer momento o time do Felipe Luiz ia sofrer um gol, e a gente queria saber, eu particularmente tinha curiosidade em saber, como é que o time iria reagir saindo atrás no placar. E eu confesso para vocês que eu me espantei de maneira positiva, porque eu acho que o Flamengo reagiu bem. Vamos lá, no primeiro tempo o Vasco da Gama começou melhor. Teve um momento melhor ali, eu achei o Flamengo muito afobado, os jogadores ansiosos, querendo resolver logo a todo momento, sabe? Uma ansiedade fora do normal para o time do técnico Felipe Luiz, pelo que a gente vem acompanhando do Flamengo nessa temporada. Uma afobação muito grande dos atletas. E aí o Vasco da Gama conseguiu abrir o placar antes dos 20 minutos iniciais. Uma jogada oriunda de bola aérea, né? Bola parada. Uma falta que, na minha opinião, não aconteceu a falta no jogador do Vasco da Gama, mas o árbitro deu, beleza. O árbitro deu, saiu a falta, aí uma confusão danada na área ali do Flamengo. O Lucas Freitas errou, acabou furando a bola sobrou para o Nuno, que é o jogador português. Inclusive, vamos falar sobre esse jogador português, que ele deu uma declaração depois da vitória do Vasco da Gama em cima do Nova Iguaçu, que me chamou a atenção. E aí o Nuno conseguiu fazer o gol. Beleza, veio a parada técnica. Após a parada técnica, fiquei com aquela dúvida. E aí, como é que o Flamengo vai reagir? E reagiu super bem. Porque após a parada técnica, o Flamengo foi muito melhor no jogo. Comandou o jogo, aquela ansiedade diminuiu, a afobação diminuiu. Talvez o Gerson, pelo que a gente pôde acompanhar, estava pedindo muita calma, cabeça no lugar para os jogadores do Flamengo. E os jogadores do Flamengo tiveram essa cabeça no lugar e conseguiram empatar o duelo com ele, sempre ele, Bruno Henrique, fazendo seu 11º gol no Vasco da Gama com a camisa do Flamengo, justificando novamente o apelido de Rei dos Clássicos e fazendo seu 100º gol com a camisa do Flamengo. É uma marca impressionante do atacante rubro-negro. É um cara que eu falo que é muito ídolo, mas é muito ídolo mesmo. É um jogador que faz tudo de maneira calada, não é midiático, enfim, fez o gol, empatou o jogo. E aí veio o intervalo. No intervalo, eu imaginei que o Felipe Luiz fosse fazer algumas alterações, ou pelo menos uma alteração na equipe, porque na minha concepção, embora o De La Cruz tenha ajudado no gol de empate do Flamengo, mas o De La Cruz não fez um bom primeiro tempo e nem o Arrascaeta. Mas para tirar os dois, eu não tiraria os dois, eu tiraria um. O que eu faria? Recuaria um pouco o Gerson, tiraria o De La Cruz e botaria Luiz Araújo no jogo. Mas o Felipe Luiz não fez isso. Beleza, ele manteve o time para o segundo tempo. Mesmo assim, o Flamengo continuou melhor. O próprio De La Cruz, que eu tiraria no intervalo, voltou para o segundo tempo, individualmente falando, melhor, atuando bem. Mas ainda em determinado momento o Bruno Henrique pediu para ser substituído após sentir dores musculares, e aí a gente vai ter que acompanhar o resultado de exame para saber se tem alguma lesão ali, tomara que não. O Luiz Araújo entrou no jogo, e o Luiz Araújo vem jogando muita bola em 2025. É assustador o que ele está jogando. O Felipe Luiz, em entrevistas recentes, disse que iria para casa com dor de cabeça por conta disso, mal de cabeça, porque como que ele deixa o Luiz Araújo fora do time? Ele vem deixando, eu acho um erro, tá? Mas é o Felipe Luiz, ele entende mais de futebol do que eu, quem sou eu para ficar opinando sobre se ele tá certo, se ele tá errado. Mas enfim, o Luiz Araújo entrou e na sua primeira jogada individual fez um golaço. Pegou, recebeu a bola, inclusive o Vasco da Gama mal demais na saída de bola, enfim, o Vasco jogou muito mal no segundo tempo, muito mal mesmo, mostrando aquilo que a gente já imaginava. Mas o Luiz Araújo foi lá, fez a jogada individual, finalizou bonito, sem chance para o Léo Jardim, virando o placar para o Flamengo e botando 2-1 para o Flamengo. Beleza, até aí tudo bem. Onde eu quero chegar agora? Vamos lá, o Flamengo ele nem fez o seu jogo de alto nível. Novamente essa partida entre Flamengo e Vasco, 55 mil presentes no Maracanã, tá? Eu aviso a vocês,
Quando o acesso é melhor, a torcida vai. Tá vendo? Teve torcedor do Botafogo que ficou chateadinho, porque eu falei isso, mas não é uma crítica ao estádio Newton Santos, mas é uma constatação. O Maracanã, entre aspas, o acesso é muito melhor para todos, muito melhor, não tem nem comparação. Mas enfim, parabéns inclusive à torcida do Flamengo, lotando o seu setor no Maracanã, fazendo uma bonita festa do começo ao fim, mesmo quando o Flamengo tomou o gol, a torcida do Flamengo continuou cantando. Mas sobre o time, eu acho que deu para a gente perceber dois fatores. O Flamengo reagindo muito bem quando sofre um gol saindo atrás de um placar. E segundo, uma intensidade absurda. Absurda. Eu já imaginava que o Flamengo fosse apresentar uma parte física muito melhor que a do Vasco da Gama. Até porque o Vasco jogou durante a semana contra o Nova Iguaçu em uma grama sintética. O Flamengo só se preparou para esse duelo. Então o Flamengo fisicamente, deixa eu ver se é uma mensagem importante, fisicamente falando, o Flamengo muito bem, mas eu quero chamar a atenção a um ponto aí, porque nesse jogo muitos jogadores sentiram problemas físicos, musculares. Das duas, uma, ou a preparação do Flamengo não foi bem feita num ponto de vista de tentar prever essas lesões musculares, ou o estilo do jogo Felipe Luiz é tão exigente, mas tão exigente que os jogadores estão sentindo. Porque não dá para a gente achar normal a quantidade de lesões, ou melhor, dores musculares durante o jogo. Bruno Henrique pediu para sair, o Wesley quase pediu para sair. Outros jogadores também estavam sentindo dores musculares, e o Flamengo já vem de um período com jogadores com problemas físicos musculares, Michael, Cebolinha. Então, algo precisa ser, digamos assim, reavaliado, tá? Eu não vou ficar aqui julgando o departamento médico, se está certo, se está errado, mas algo precisa ser reavaliado. E lembrando que o primeiro jogo da final já é quarta-feira, 9h30 da noite. E o segundo jogo da final é no sábado ou no domingo, ainda não bateram o martelo. Então o Flamengo precisa reavaliar essa preparação física aí para fazer com que os jogadores não sintam esse tipo de problema durante os jogos. Mas quero elogiar a partida do Varela novamente, jogando pela lateral esquerda de novo, terceiro jogo seguido, mesmo com o Alexandre e Ayrton Lucas à disposição do Felipe Luiz, ele manteve o Varela. E eu quero mandar um recado para o atacante Nuno, português, que acabou de chegar ao Vasco da Gama. Nuno, depois da vitória do Vasco em cima do Nova Iguaçu, você disse que o Flamengo não era um bicho-papão. Gente, é um bicho-papão? Sim. O Flamengo é o bicho-papão do Vasco da Gama? Sim. Em 32 jogos, o Vasco só venceu 2 jogos do Flamengo. 11 empates. Nuno, ou você não estudou a história recente do clássico Flamengo e Vasco, ou você só quis motivar ainda mais os atletas, porque isso é informação. Os atletas, a sua declaração foi levada para o vestiário. Isso foi citado em grupos de WhatsApp dos atletas do Flamengo. Então, Nuno, eu acho que você não soube chegar na atmosfera desse Flamengo e Vasco. Acho que você não tinha noção de onde você estava se metendo. Porque, além da vantagem do Flamengo ser muito boa por ter vencido o jogo de 1-0, os números dos últimos confrontos entre as duas equipes mostram que o Flamengo é sim um bicho-papão do Vasco da Gama. Dito isso, o Flamengo novamente passa pelo Vasco da Gama, o Flamengo novamente vence o Vasco da Gama e o Flamengo novamente está na final do Campeonato Carioca. Fala, nação! O Flamengo está na final do Campeonato Carioca. Mas, como sempre, depois da vitória por 2-1 sobre o Vasco no Maracanã, sobrou chororô do outro lado. O presidente do Vasco, Pedrinho, apareceu para reclamar do VAR, questionando o gol de Bruno Henrique. O Mengão venceu, dominou o jogo e garantiu a vaga na final sem precisar de ajuda nenhuma. O gol de Bruno Henrique, que empatou o jogo no primeiro tempo, passou por revisão no VAR e foi validado de forma correta. Mas parece que os vascaínos ainda não superaram o trauma dos últimos anos. A reclamação de Pedrinho: ele acha que o VAR foi rápido demais para validar o gol e que o lance poderia ter mudado o rumo do jogo. Só esqueceram de avisar que o próprio João Vitor, zagueiro do Vasco, desviou a bola para Bruno Henrique. Ou seja, sem impedimento nenhum. Uma avaliação, na minha concepção, extraordinária do VAR. Me causa muita estranheza a velocidade com que um lance tão ajustado foi resolvido, disse Pedrinho,
tentando justificar mais uma eliminação do Vasco para o Mengão. O Vasco até abriu o placar, mas o Flamengo mostrou porque é o maior do Rio. Com um golaço de Bruno Henrique no primeiro tempo e um balaço de Luiz Araújo no segundo, o Mengão virou o jogo e garantiu a classificação com moral. Agora, o Flamengo espera o adversário na grande final do Carioca e segue firme na temporada. Enquanto isso, os vascaínos já podem começar a pensar no Brasileirão, porque aqui no Rio, o Mengão manda. E vamos combinar, o Vasco já perdeu tanto para o Flamengo nos últimos anos que até perdeu a noção do que reclamar. O Mengão simplesmente domina o retrospecto contra o rival e mais uma vez provou quem é o dono do Maracanã. Então, nação, o que vocês acharam da polêmica? Choro à toa do Vasco ou realmente teve algo errado no lance? Comenta aqui, se inscreve no canal e bora juntos para mais uma final do Mengão. Vamos em busca de mais um título. Aqui é Flamengo.